Bem-vindo a uma viagem pela história dos países envolvidos na Guerra Fria, um período tenso e complexo que marcou o século XX. Nesta narrativa, vamos explorar os principais pontos cruciais da crise, suas datas importantes e o resultado final que moldou o mundo como o conhecemos hoje. A Guerra Fria foi um conflito ideológico e político que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Ambas tinham visões opostas de como a sociedade deveria ser organizada, com o capitalismo dos EUA baseado na livre iniciativa e a economia de mercado contrastando com o comunismo da União Soviética, que defendia a propriedade coletiva dos meios de produção e uma economia centralizada. Além dos Estados Unidos e da União Soviética, muitos outros países se envolveram nesse conflito, alinhando-se com uma das superpotências ou tentando permanecer neutros. Os países alinhados com os Estados Unidos formaram o Bloco Ocidental, conhecido como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar criada em 1949 para defender a Europa Ocidental e a América do Norte de uma possível agressão soviética. Já os países apoiados pela União Soviética formaram o Bloco Oriental, liderado pelo Pacto de Varsóvia, estabelecido em 1955 como resposta à criação da OTAN. Alguns países notáveis do Bloco Ocidental incluíam o Reino Unido, França, Alemanha Ocidental, Japão e Canadá. Já do Bloco Oriental, destacavam-se a Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Cuba, entre outros. Ao longo da Guerra Fria, ocorreram vários eventos cruciais que intensificaram a tensão entre os blocos. Um dos marcos iniciais foi a crise de Berlim em 1948, quando a União Soviética bloqueou o acesso terrestre a Berlim Ocidental, setor controlado pelos aliados, em uma tentativa de forçar os aliados a abandonarem a cidade. Isso resultou em uma operação de abastecimento aéreo chamada Ponte Aérea de Berlim, que manteve a cidade abastecida por mais de um ano, demonstrando a determinação do Bloco Ocidental em não ceder à pressão soviética. Outro ponto importante foi a crise dos mísseis cubanos em 1962, quando a descoberta de mísseis nucleares soviéticos em Cuba quase levou a um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. A crise chegou a um ponto crítico conhecido como a hora mais próxima da meia-noite, com os líderes mundiais temendo uma guerra nuclear. No entanto, por meio de negociações intensas, os Estados Unidos e a União Soviética chegaram a um acordo e retiraram os mísseis de Cuba em troca da retirada de mísseis americanos da Turquia. A Guerra Fria se estendeu por várias décadas, mas a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, é um dos momentos mais emblemáticos do conflito, marcando o início do fim dessa era. O Muro de Berlim era um símbolo físico da divisão entre o Bloco Ocidental e Oriental, e sua queda representou o colapso do comunismo em muitos países do Bloco Oriental. Em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida, encerrando oficialmente a Guerra Fria e deixando os Estados Unidos como a única superpotência dominante. Esse evento marcou o fim de uma era de tensão geopolítica e abriu caminho para um mundo mais integrado, embora com novos desafios e conflitos. O resultado final da Guerra Fria foi a vitória do capitalismo sobre o comunismo, com a expansão da democracia e da economia de mercado em muitos países do Bloco Oriental. A dissolução da União Soviética e o fim do comunismo em grande parte do mundo marcaram o triunfo das ideias ocidentais de liberdade e livre iniciativa. A Guerra Fria teve impactos significativos na política, economia, cultura e tecnologia do mundo. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética impulsionou a exploração espacial e levou ao desenvolvimento de novas tecnologias. A competição entre os blocos também influenciou a cultura popular, com a Guerra Fria retratada em filmes, surgiu algo importante. Temos um espião soviético. Música e literatura.
À medida que nossa jornada pelas páginas da história da Guerra Fria chega ao seu desfecho, somos lembrados de que essa batalha de ideologias transcendeu os limites temporais de seu período oficial. Os ecos dessa era de tensão e rivalidade continuam a ressoar nas complexas relações internacionais e nas dinâmicas globais que moldam nosso mundo contemporâneo. Observamos como a Guerra Fria não se limitou apenas à competição entre superpotências, mas se entrelaçou nas vidas de nações inteiras, deixando sua marca nas trajetórias individuais e coletivas. Das barricadas de Berlim à delicada dança diplomática da crise dos mísseis cubanos, cada evento desse período de incerteza e apreensão se transformou em marcos indeléveis em nosso patrimônio histórico. Enquanto contemplamos o resultado final dessa luta, vemos que a vitória não reside simplesmente na supremacia de um sistema sobre o outro. A verdadeira vitória emerge da compreensão mútua, da capacidade de buscar a paz em meio à adversidade e de reconhecer nossa interdependência global. A Guerra Fria nos lembra que a história é um professor impiedoso, nos instigando a aprender com os erros do passado e a abraçar as lições que ele nos oferece. Hoje, enquanto enfrentamos novos desafios e oportunidades, a lembrança da Guerra Fria nos convida a forjar um caminho de cooperação, compreensão e diálogo entre as nações. É um convite para uma busca contínua por um mundo onde as diferenças ideológicas possam coexistir com respeito e onde a busca pelo equilíbrio entre segurança e colaboração nos conduza a um futuro mais promissor. Assim, a história da Guerra Fria permanece não apenas como um testemunho das tensões passadas, mas como um chamado perene à sabedoria, à reflexão e à ação consciente em busca de um mundo mais justo, estável e harmonioso para todas as gerações que seguirão adiante, traçando seu próprio destino na vastidão do tempo. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos conteúdos. Além disso, convido você a compartilhar suas opiniões e ideias nos comentários. Suas críticas construtivas e sugestões são extremamente valiosas para nós. Agradecemos imensamente pela sua participação e nos encontramos no próximo vídeo.